Lá então, Provérbios 7, versículo 1. Né? Se você não tem essa versão na sua casa, NVI, ela também tem nos aplicativos da Bíblia, tá? É só você, né, escolher NVI. Então tem em todos os aplicativos, tá? Que tem Bíblia, né? Tem essa versão. Meu filho, obedeça as minhas palavras. Perdão. E no íntimo, guarde os meus mandamentos. Novamente, né, nós vemos mais uma vez Salomão começando Provérbios dessa forma, né? Obedeça as minhas palavras e no íntimo, ou seja, dentro de você, né? Guarde os meus mandamentos. De novo, ele alerta o quanto é importante que a gente guarde os mandamentos, né? Ele repete e repete e repete, porque de fato esse é o segredo da vida, né? Bom dia, Vanessa, bom dia, Luísa. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Quem não quer ter vida, né? Nós passamos a vida inteira buscando vida, não é verdade? Buscando um sentido, buscando um propósito. Então, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Provérbios 7, né? Nós estamos lendo. Versículo 2. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Você sabe que a pupila, ela é uma parte muito sensível. Ela precisa de muito cuidado, né? Os nossos olhos, eles precisam de muito cuidado. Então aqui Salomão está dizendo que é para guardar os ensinos de Deus, né? Para guardar os ensinos que ele está passando como a pupila dos seus olhos, ou seja, guarda com muito cuidado, sabe? Não é algo que você vai guardar com desleixo, não é algo que você vai guardar sem atenção, não, mas é guardar com muito cuidado, com proteção, né? Como a pupila dos olhos. Elas são sensíveis, né? Elas são uma parte tão importante, né, dos nossos olhos e elas merecem esse cuidado, sabe? Assim são os mandamentos, né? Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração, né? Ou seja, amarre você, né? Escreva na tábua do seu coração significa que escreva dentro de você, não é algo que você vai levar fora de você, sabe? Não é algo que vai estar externamente, você deve guardar, não, mas internamente, interiormente você precisa meditar nisso, você precisa guardar isso, né? Escreva-os na tábua do seu coração, ou seja, né, dentro de você, não perde isso, guarda tanto que você não está guardando do lado de fora onde vai sofrer influências externas, mas você vai guardar do lado de dentro, onde lá, sabe, vai ser a fonte, vai ser a origem de todas as tuas decisões, de todos os teus caminhos, vai originar na tábua do teu coração internamente. Provérbios 7, versículo 4. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Ou seja, como se fosse parte da sua família, né? Como se a sabedoria fosse, sabe, fosse a sua casa, fosse a sua habitação, né? Você é minha irmã, chame ao entendimento de seu parente, então ele está próximo de você, não está longe, sabe? Ele está do teu lado, ele está ao teu alcance, não está longe, né? E ele diz isso, diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana e suas palavras sedutoras. Gente, eu quero fazer uma analogia nesse capítulo que é muito importante, tá? Nós vamos chamar essa mulher imoral do pecado. Nós vamos chamar essa mulher imoral do pecado, do caminho mau, sabe? Daqueles caminhos que ao homem parecem direito. Depois, no final, você vai entender por que eu fiz essa analogia a essa mulher imoral, tá? Ou então a sabedoria, ela vai te proteger da mulher imoral, ou seja, do pecado. Ela vai te proteger, né, da leviandade, ela vai te proteger das palavras, né, sedutoras. E Salomão, ele começa a contar uma experiência que ele teve. Uma experiência que ele teve, uma visão que ele teve. E ele conta, da janela da minha casa, eu olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo, né? Ou seja, ele estava
na casa dele, eles no palácio, né? Em algum momento ele olhou e ele viu no meio dos experientes um jovem. Só que ele não era apenas um jovem, ele era um jovem sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Olha só, a gente não pode andar perto do pecado, né? A gente precisa se afastar tanto do mal quanto da aparência do mal. Lembra no capítulo passado que nós lemos isso? Só que esse jovem não, ele não era apenas um rapaz sem juízo, mas ele estava andando em direção à casa, né, da mulher imoral. Vamos comparar isso ao pecado, ok? Você vai entender. E era crepúsculo, o entardecer do dia, e chegavam as sombras da noite e crescia a escuridão. Ou seja, o caminho que esse jovem estava tomando era um caminho que estava escurecendo, sabe? Ele a princípio estava apenas andando pela rua, mas daqui a pouco ele começou a andar em direção à casa da mulher imoral, né? Da imoralidade, da iniquidade, da transgressão, da cobiça, da lascívia. E à medida que ele ia andando, era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. Ou seja, à medida que ele estava se aproximando dessa casa, né, da imoralidade, a escuridão vinha vindo. Ou seja, à medida que nós nos habituamos com o pecado, à medida que nós nos aproximamos dele, as trevas, a escuridão, elas vão se aproximando de nós, né? Ou seja, o que é treva, gente? É o bloqueio, né, de Deus, é a separação da luz, é a separação da presença de Deus, é a separação da pessoa de Cristo, né? Então, à medida que a gente se aproxima do pecado, a gente começa a vivenciar uma escuridão nas nossas vidas, densas trevas, sabe? Densas trevas. Nos nossos pensamentos, morte, né? Na nossa caminhada, começa a se escurecer algumas coisas, né? E aqui Salomão ele ilustra isso de uma forma muito, muito clara, né? Então, à medida que esse jovem se aproximava, crescia a escuridão. Nós estamos lendo Provérbios 7, versículo 9 agora. Versículo 10. A mulher então veio ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica a espreita. Isso é verdade. O pecado ele fica em cada esquina, né? A Bíblia diz que o diabo anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele está sempre em derredor, né? Tentando nos seduzir com as suas astúcias, né? Nos seduzir com as suas estratégias. Então isso é verdade. À medida que o jovem ele andava em direção à casa dela, ela se aproximava. E olha só o que ela fez. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Olha só que coisa tão insensata. Essa jovem vestida como prostituta, essa jovem que ela tinha sua base na imoralidade, né? Na falta de prudência, ela tenta justificar esse jovem que ela já tinha feito a sua atitude religiosa do dia. Ela já tinha feito o seu sacrifício de comunhão. Olha só, como muitas vezes nós somos enganados, né? Que as atitudes exteriores vão justificar a nossa vida e os nossos comportamentos, né? Como muitas vezes a gente é enganado, às vezes até pela religiosidade, né? Como se aqueles sacrifícios externos justificassem a nossa vida, a nossa santidade, a nossa postura diante de Deus. E é isso que a jovem, que a mulher prostituta, que a imoralidade tenta fazer com o jovem, né? Olha, eu tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que fiz hoje para cumprir os meus votos, sabe? É como se ela estivesse dizendo assim, Provérbios 7, versículo 14. É como se ela estivesse dizendo assim, olha, hoje eu já fiz o meu devocional.
Hoje eu já fiz os meus rituais de jejum, de oração, de repente acender vela, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Ou seja, eu já fiz tudo, todos os meus atos religiosos, os meus rituais. Agora eu vou seguir a minha vida. Agora eu vou encontrar. Sabe, agora eu vou sair nos meus próprios caminhos. Eu vou agir conforme a minha carnalidade, conforme o meu coração manda. Sabe, aquela pessoa que às vezes tem até atitudes religiosas, segue alguns rituais, mas anda segundo a sua carne, anda segundo o seu coração. É isso. Depois você vai entender mais ali no final. Por que estou ilustrando essa mulher, essa prostituta, como uma imoralidade que vai ao nosso encontro, como a corrupção que vai ao nosso encontro, sabe? Ela se veste às vezes até de uma aparência religiosa, né? E ela continua: por isso saí para encontrá-lo, vim à sua procura e o encontrei. Ou seja, ela tem um alvo. O pecado, a imoralidade, o diabo, ele tem um alvo. E esse alvo não é o vizinho, não é, sabe? Sabe aquela passagem que diz, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia? É exatamente isso. O diabo, ele tem um alvo. E muitas vezes a gente não está se perdendo naquele pecado explícito, mas no pecado implícito, naquele pecado que é uma distração, é o entretenimento, sabe? É a falta, de oração, que muitas vezes há um esfriamento espiritual. À medida que você rejeita Deus, isso é um pecado, À medida que você rejeita o seu tempo com o Senhor, isso já é um pecado, Que a Bíblia diz que eu os rejeitarei assim como eles me rejeitaram. Lá em Oséias fala, lá em Oséias 4, antes de Oséias 4 e 6, tem os versículos que falam que o Senhor rejeita aquele que o rejeita. E quando é que a gente rejeita Deus? Quando a gente está vivendo, segundo o nosso coração, segundo as nossas vontades, não tendo tempo para Ele, não vivendo nele, sabe? Não seguindo os seus planos, a sua vontade. Então, o diabo, ele tem um alvo, O diabo, ele tem um alvo. E ele fala aqui: por isso vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirras, aloés e canela. Ou seja, essa mulher imoral, essa imoralidade, ela coloca um pano, ela coloca uma máscara de algo bom, sabe? Ela tem uma aparência de algo puro. Ela tem uma aparência de algo lícito, É muito interessante isso. Essa mulher, ela coloca como se o leito dela fosse puro. Essa mulher, ela coloca como se o leito dela fosse, sabe? Fosse algo agradável. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito, perfumei a minha casa com mirras, aloé e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido, agora você vai entender por que eu estou falando do pecado. Pois o meu marido não está em casa. Ele partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Você lembra que Jesus, ele é o amado, é o noivo, é o marido, é o esposo da igreja, que partiu, mas que prometeu que voltaria? Ele prometeu que voltaria. Há na palavra de Deus parábolas, da noiva, das noivas que estavam esperando o seu noivo, do seu amado, o seu marido, e das outras noivas que dormiram nesse processo. Elas estavam vestidas de noiva também, mas elas acabaram dormindo. Jesus é o nosso marido. Jesus é o esposo da igreja. Jesus é o noivo da igreja. E ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai voltar. Só que nessa passagem de Salomão, ele fala sobre uma mulher que ela queria se embriagar, sabe? Ela queria usufruir, ela queria desfrutar da vida, ela queria se embriagar, sabe? Porque o seu marido ia demorar. Porque o seu marido partiu para uma longa viagem. E ele não ia voltar tão cedo. Sabe que o pecado faz isso, Olha, mas daqui a pouco você se arrepende, daqui a pouco você se conserta, daqui a pouco você obedece o mandamento. Qual é o problema de você ser atraído por outros caminhos que parecem direitos? Qual é o problema de você ser atraído com algumas coisas que têm uma aparência de religiosidade, tem uma aparência de coisas boas,
E olha só o que aconteceu com esse jovem sem juízo, que não guardou no coração os mandamentos. Provérbios 7, versículo 21. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com a doçura dos lábios. Gente, o pecado nunca vai ter cara de diabo, o pecado nunca vai ter cara de, sabe, de coisa ruim, né? O pecado tem uma cara boa, né? Uma aparência que às vezes, e quase sempre, né? Atrai o nosso coração, né? A idolatria, né? A mentira, a cobiça, né? Então, com a sedução das suas palavras, persuadiu. Gente, olha como é importante a gente se atentar pelas palavras, se atentar àquilo que a gente ouve, se atentar àquilo que a gente, sabe, que a gente ouve no dia a dia, né? Por quê? Porque as palavras têm esse poder de persuadir, de atrair o nosso coração para algo que não é bom, para algo que não é lícito. Sabe, as palavras mascaradas, né, de bondade, as palavras mascaradas de atitudes, né, boas, não é verdade? E olha só o que aconteceu. Imediatamente ele a seguiu. Ele seguiu o pecado, ele seguiu a imoralidade, ele seguiu a corrupção. Ele a seguiu como boi levado ao matadouro. Ou seja, o fim dele não era a vida, o fim dele era a morte, né? O fim dele, por mais que aparentasse ser algo bom, não era a vida. Porque quem estava atraindo o coração dele não era uma noiva pura, imaculada, né? Não, mas era uma mulher que tinha um marido e que estava andando em prostituição. Ela a seguiu como boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado. Olha só, fígado, uma parte crucial, um órgão essencial do nosso organismo, né? Um órgão essencial. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do açalpão, sem saber que isso lhe custará a vida. Sempre falo que o diabo ele quer o nosso coração, né? Ele nos atrai para ganhar o nosso coração e para nos enredar com as suas armadilhas, com as suas estratégias, né, astutas. É isso que ele deseja. Ele quer a nossa alma. Ele quer a nossa alma. O diabo ele tem como propósito, como alvo a nossa alma. E em troca da nossa alma, ele pode nos oferecer coisas que parecem boas, né? Eles podem nos oferecer coisas que parecem, sabe? Parecem legais, né? Mas o fim é a morte, né? O fim vai lhe custar a morte, vai lhe custar a sua vida eterna, vai custar a eternidade, né? Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não às palavras da sedutora, não às palavras de moralidade, não às palavras do pecado, mas dê atenção às minhas. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco o tempo todo, através de 4 sentidos. Através de 4 sentidos. Ele fala através quando, né? Tem pessoas que sentem apenas, sabe? Elas sentem uma inquietação quando está algo que não, né, que não bate, sabe? A consciência, né? Elas sentem uma falta de paz, né? Sabe? Elas não estão... É o Espírito Santo alertando você que aquilo não pertence a Ele, que aquilo não é o caminho de vida para você. O Espírito Santo também fala através né, do nosso visual, né? Às vezes a gente vê uma imagem, né? Às vezes a gente vê, sabe? Tem pessoas que são bem visuais, elas veem algo, sabe? O Espírito Santo, né, falando com elas. Outras, elas ouvem de verdade, sabe? Elas ouvem uma voz, elas não têm um sentimento, mas elas têm, sabe, uma voz assim que fala lá no interior delas, né? Isso não provém de Deus, isso é estranho, isso não tá legal, isso, sabe? Não tá em comunhão, não tá na escuridão, não tá na clareza, não tá na luz. O inimigo, ele trabalha na escuridão, ele trabalha naquilo que é no escuro, nas trevas, né? Deus não. Tudo que é de Deus, ele é luz, sabe? Você quer viver aquilo, você sabe que aquilo é bom, sabe? Não é algo que é na calada da noite, sabe? Na escuridão, ai, mas isso aí é desse jeito, ninguém pode saber, sabe? Isso é na escuridão, o diabo trabalha dessa forma. E Deus também trabalha, né? Tem pessoas que simplesmente elas sabem. Elas têm uma convicção no seu coração que elas sabem que é daquela maneira, sabe? Elas não sabem explicar. Mas isso é Deus guiando, é o Espírito Santo guiando, sabe?
a sua vida, as suas decisões, simplesmente elas sabem que elas devem ir para esse caminho. Não há uma explicação plausível, às vezes até vai contra, né, as circunstâncias, até às vezes vai contra aquilo que outras pessoas fariam, mas é o Espírito Santo de Deus comunicando a elas dessa forma. Elas simplesmente têm a convicção. Outras ouvem, outras sabem, outras sentem, né? Essa paz, ou elas veem de repente uma confusão, uma inquietação, e outras são visuais. De repente elas veem realmente imagens, elas têm essa experiência. Então ouça, dê atenção às minhas palavras. Não resista ao Espírito, sabe? Não resista ao Espírito Santo. Ele nos comunica de várias formas, ele dá sinais, né? O Espírito Santo está em todo o tempo nos dando sinais. Não despreze os sinais. Não despreze os sinais de Deus. Eles são vida, eles são um caminho para você. Não despreze os sinais de Deus, né? Quantas pessoas elas se metem em relacionamentos, elas entram, né, em alianças, e Deus já comunicou de tantas formas, sabe? Deus já mostrou de tantas formas que aquela pessoa não era para você, que aquela amizade, sabe, não era digna da sua confiança, e você continua às vezes, né, insistindo, e você não está ouvindo a voz de Deus, você não está ouvindo, vendo os sinais, né? Então dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela. Provérbios 7, versículo 25. Gente, todos, né, no meu Instagram tá todos os provérbios. Provérbios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e agora o 7. Né? E lá no nosso grupo de devocional eu posto o devocional do dia baseado nesses provérbios, ok? Então você pode entrar. O link tá ali na bio, tá? E se você não está conseguindo de repente acompanhar todos os dias, mas não se culpe por isso, sabe? Mas no dia que você pode, faça um esforço e entre. Naquele dia Deus vai te dar uma direção, Deus vai te dar uma palavra, sabe? Então, né, não se preocupe, mas eu não estou acompanhando, então não vou acompanhar. Não, entre hoje, né? Entre hoje, que hoje o Senhor tem uma palavra para você. Então dê atenção às minhas palavras. Gente, tudo que nós estamos falando aqui não vem do nosso próprio entendimento, do nosso próprio, sabe, intelecto, mas vem do coração de Deus. Nós estamos falando da sua palavra. Salomão, ele escreveu mais de 3.000 provérbios, né? Só que somente 500 e poucos estão aqui em provérbios. Foram esses que foram inspirados pelo Espírito Santo, e Deus desejou que eles estivessem na Bíblia, né? Então, eles são palavras de sabedoria, tá? Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas, ou seja, os caminhos da morte, os caminhos da imoralidade, os caminhos maus, caminhos, né, que não são de Deus, eles vão fazer você se perder. Você vai ficar perdido na vida. Você não vai saber se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, se você vai, sabe, se você vai para frente, se você volta. Isso é o que acontece em veredas, em caminhos de morte, né? Há uma perda. Não há só uma perda física, sabe, uma perda, né, visível, mas há uma perda interna, uma perda interior, uma perda da identidade, há uma perda do propósito, há uma perda do caminho de Deus, sabe? Da vida de Deus, da essência de Deus, da natureza de Deus. E ele continua, muitos foram as suas vítimas, ou seja, são milhares, né? São milhares, os que matou são uma grande multidão. Não são poucos que são seduzidos por esse caminho, são muitos, né? Mas a Bíblia diz, eis que coloca um caminho diante de ti, uma vereda segura, uma vereda direita. A Bíblia diz que o Senhor tem um vivo e novo caminho. O vivo e novo caminho é o caminho de Cristo, é o caminho de Jesus. Ele é o noivo que vai voltar. Ele é o noivo que está às portas, né? O noivo que prometeu voltar. Só que por mais que ele não esteja agora, ele esteja assentado com o Pai, né, nas regiões celestes, ele nos deu o conselheiro Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos permite viver uma vida em Deus. É o Espírito Santo que é o nosso conselheiro. É o Espírito Santo que é o nosso amigo. Então o Senhor não nos deixou órfãos. Ele foi para o Pai, mas ele deixou o conselheiro. E esse conselheiro é no nosso interior. É o conselheiro que vai apontar, que vai nos guiar em toda a verdade. É o Espírito Santo que é o nosso guia, né? Então por isso que a gente não pode viver segundo a carne, segundo a emoção, segundo o sentimento, mas viver segundo o Espírito. E ele termina, né? Para a gente terminar no dia de hoje, Provérbios 7, versículo 27. Se você acabou de entrar, volta lá, né? Volta lá no início, vê novamente a live.
A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Não há vida nos caminhos do diabo, não há vida nos caminhos da morte, não há vida nos caminhos corruptos, nos caminhos de escuridão, não há vida. Sabe? Há uma aparência de vida, mas não há vida. O caminho que leva é para a sepultura, é para a morte física, é para a morte espiritual, né? Que o Senhor nos ajude a andar dentro da sua vontade, é andar em direção aos caminhos de vida, aos caminhos de luz. E somente o Espírito Santo, somente Jesus em nós é que pode nos conduzir para esses lugares. Amém? Vamos orar então para terminar? Espírito Santo, muito obrigada. Eu te agradeço, Pai, por esse tempo, por essa manhã, por esses minutos, Deus, em que Tu atraísse o nosso coração para Ti, Deus. Nos ajuda, Senhor, nós queremos ser atraídos para Ti em todo o tempo. Eu abençoo todas as irmãs que estão comigo, todos os irmãos. Senhor, eu abençoo a vida delas, Pai. Eu declaro vida sobre a sua mente, vida sobre o seu coração, que elas não sejam seduzidas nem enganadas pelos caminhos de morte, pelo pecado que está em cada esquina, pelo pecado que jaz à porta, não, Pai. Mas que o Teu Espírito Santo os guie, as livre, as guarde, as proteja, como a menina dos Teus olhos. Em nome de Jesus, que a guia delas seja a Tua palavra, que o guia delas seja o Teu Espírito, e não palavras humanas, não caminhos que parecem direito, mas que seja a Tua palavra e o Teu Espírito que as conduza para a vida eterna, para a vida plena aqui na terra, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Até a próxima.